Com a palavra, excelência. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a Câmara dos Deputados ontem encerrou um ciclo importante, cumpriu o seu papel ao votar em segundo turno a PEC da reforma da Previdência. O Brasil está atrasado em relação a esta matéria cerca de 30 anos. Se tivéssemos enfrentado a reforma da Previdência e tivéssemos tido sucesso em discuti-la e aprová-la neste plenário, certamente, neste momento, nós teríamos tido a necessidade tão somente de fazermos ajustes. Como não foi feita no momento adequado, apropriado, se nós não fizéssemos neste momento, se nós não fizéssemos agora, nós estaríamos empurrando o nosso país a uma situação de extremo risco e perigo, porque o sistema previdenciário não teria sustentabilidade nos próximos anos. E ele estaria levando, inclusive, o Estado à insolvência. Portanto, a discussão e aprovação desta matéria, antes de tudo, era uma questão de responsabilidade, lucidez, compromisso com o futuro do nosso país. E o Parlamento, na Câmara dos Deputados, enfrentou essa discussão de maneira altaneira. Aqui, o texto enviado para a Câmara foi lapidado. As divergências ajudaram a construir um texto que minimizou os custos impostos àqueles que estavam sendo chamados a pagar a conta. Conseguimos preservar o trabalhador rural, conseguimos preservar os pescadores artesanais, conseguimos tratar de maneira diferenciada os professores e conseguimos, através das emendas que apresentamos, fazer com que este texto fosse mais justo do que o texto enviado para o Congresso Nacional. Evidentemente, a reforma da Previdência, que agora seguiu para o Senado e certamente haverá de ser acolhida e também aprovada no Senado Federal, não é a solução para todos os problemas do país. Ela é parte da solução. Ela é parte da resposta que nós precisamos oferecer ao Brasil. Na sequência imediata, nós precisamos, sim, enfrentar a reforma tributária e outras reformas estruturantes cujo objetivo é exatamente aplainar o caminho e preparar esta transição do país que somos para o Brasil que desejamos ser, para o Brasil que as futuras gerações merecem receber das nossas mãos. Por isso eu quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar pela coragem, cumprimentar pela postura desta Câmara dos Deputados. Evidentemente, não é possível fazer e tratar do tema reforma da Previdência, que é um tema complexo, de maneira que alguns setores da sociedade não sejam chamados a pagar a conta de uma maneira mais penosa do que outros setores. Se fosse possível, ninguém faria a reforma da Previdência. Isso é absolutamente indesejável, mas era absolutamente necessário para este momento, e a Câmara dos Deputados, capitaneada pelo presidente Rodrigo Maia, que liderou de maneira competente e efetiva este processo, enfrentou o tema, discutiu, aprimorou o texto, enfrentou os privilégios, corrigiu distorções
e ofereceu para o Brasil, enviando para o Senado Federal o texto que aqui foi aprovado na noite de ontem. Eu, portanto, quero saudar esta Câmara, quero dizer da minha esperança de que parte da solução construída por este plenário, nós possamos dar os passos seguintes para conseguirmos retomar o caminho do desenvolvimento econômico e da justiça social no Brasil. Quero também, senhor presidente, dizer que fui recebido nesta semana em audiência pelo ministro Abraham Weintraub, da Educação. O ministro me recebeu em audiência para falar sobre dois assuntos: escolas cívico-cidadãs e Futurice. O ministro Abraham, que é professor universitário da Unifesp, economista formado pela USP, mestre em administração pela FGV, tem feito à frente deste ministério um trabalho extraordinário. Além da sua liderança, tem demonstrado efetividade e competência. Nós precisamos repensar os caminhos da educação, fortalecer o ensino básico e fundamental, e precisamos compreender que a educação não é alternativa, não é opção, ela é o caminho, ela é a ponte, a travessia entre o indivíduo e o seu progresso, entre a nação e a sua prosperidade. Era isto que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Peço a Vossa Excelência que se encaminhe para que este pronunciamento registrado nos anais dessa casa seja divulgado pelos meios de comunicação da casa e a Voz do Brasil.